tarde a todos. Vamos dar início aqui à nossa reunião do pré-natal de alto risco, hoje com um convidado internacional, o professor Gabriel Ozanam, grande especialista aí em hemorragia pós-parto e tudo que tem a ver com esse tópico. E a Luísa vai apresentar um artigo com a orientação do Gabriel. Então, Luísa, pode começar a sua apresentação, depois eu passo para o Gabriel fazer os comentários dele. Tudo bem. Então, boa tarde para quem não me conhece, eu sou Luísa, eu sou residente do primeiro ano do HC da UFMG, e sobre a orientação do professor Gabriel, eu vou apresentar sobre Patient Blood Management na gestação. O artigo que a gente utilizou como referência foi este. Bom, e falando então do Patient Blood Management, que eu vou falar às vezes de PBM para simplificar um pouco, é uma abordagem multidimensional que busca otimizar o uso do sangue e dos seus componentes nos pacientes. Ele surgiu como uma resposta à necessidade de reduzir a exposição desnecessária a transfusões sanguíneas e seus componentes, então reduzir efeitos colaterais, por exemplo, desse processo. Além disso, tem como objetivo otimizar o próprio sangue do paciente, então identificar e corrigir questões como anemia ou deficiência de ferro, minimizar as perdas sanguíneas durante os procedimentos e otimizar a tolerância à anemia. Neste caso, ele tem 3 pilares, então, para cumprir esses objetivos. O primeiro é a triagem, o diagnóstico e o tratamento adequado da anemia. O segundo pilar é a minimização de perdas sanguíneas cirúrgicas, procedimentais e iatrogênicas e gerenciamento do sangramento por coagulopatia durante todo o tratamento. E o último pilar é a tolerância da anemia do paciente. Bom, o PBM, ele é mais utilizado, por exemplo, em outras condições, como cirurgias eletivas, em que a gente consegue fazer esse preparo. E agora que ele está vindo um pouco mais para a parte da obstetrícia. Nesse quadro aqui, ele resume, né, algumas estratégias de cada um desses pilares durante a fase do pré-operatório, do intraoperatório e do pós-operatório, por exemplo. Bom, e agora falando um pouco mais da parte da gestação, né, a gente sabe que a gestação, o parto e o puerpério estão associados com maiores taxas de deficiência de ferro e de anemia, principalmente a anemia ferropriva, e que ela está associada a maiores morbidades e mortalidades, tanto materna quanto fetais. Na gestação, a anemia mais comum é a ferropriva, como eu falei, e isso acontece por conta do aumento da demanda, o aumento da eritropoiese, um aumento do consumo fetal e placentário e um maior metabolismo basal de ferro durante a gestação, podendo causar sintomas como fadiga, com redução da capacidade de performance, redução da termorregulação, maior suscetibilidade a infecções, né, distúrbios neurológicos, e para o feto pode causar uma insuficiência placentária, uma restrição do crescimento intrauterino, uma maior taxa de parto prematuro, atraso do desenvolvimento cerebral e os estoques de ferro dos fetais podem ficar reduzidos por conta dessa anemia. Bom, e o que a gente faz nesse caso? Pensando agora um pouco no primeiro pilar do PBM, né, que é o gerenciamento de sangue do paciente, são estratégias para aumentar a massa eritrocitária. Bom, para tratar, então, a anemia ferropriva e para prevenir, a gente tem o ferro oral, que é o nosso padrão ouro para o tratamento das anemias leves a moderadas, podendo ser doses diárias, semanais ou intermitentes. E para a gente saber se está tendo um tratamento adequado, a gente espera um aumento de reticulócitos em 3 a 5 dias, com um pico entre 8 e 10 dias. E após a normalização dos níveis de hemoglobina, essa terapia oral de ferro deve ser mantida por mais 4 a 6 meses. Né? E o principal problema que a gente tem com o ferro oral são os efeitos colaterais gastrointestinais, constipação, náuseas, que às vezes limitam um pouco, portanto, que a gente consegue progredir com a dose desse ferro oral. Bom, para prevenção, a gente já sabe, a gente costuma utilizar de 30 a 40 miligramas por dia de ferro elementar. E no caso do tratamento, quando a gente tem uma hemoglobina entre 9 e 11, a gente pode dar de 160 a 200 miligramas por dia de ferro elementar, e o esperado é que haja um aumento de 1 grama, né, por decilitro de hemoglobina a cada 4 semanas. E a gente pode avaliar essa resposta terapêutica a partir de 2 a 3 semanas. Se a hemoglobina já estiver maior que 10,5, a gente pode tentar reduzir essa dose para 60 a 80 miligramas de ferro elementar por dia. Bom, nessa tabela aqui a gente tem algumas das nossas apresentações de ferro. O mais comum no nosso dia a dia é o sulfato ferroso, de 200 miligramas, e que nele a gente tem 40 miligramas de ferro elementar, que é o que a gente mais passa no nosso pré-natal mesmo, né? Mas aqui é bom saber que existem outras formulações até para passar para paciente nos casos de, né, um consultório particular, mas é o que tem no posto, costuma ser esse de 40 miligramas de ferro elementar mesmo.
Bom, e o ferro venoso? A gente tem algumas indicações para ele. A primeira é se a gente não tiver uma resposta adequada à terapia oral, ou se a gente tiver uma anemia com necessidade rápida de normalização, por exemplo, já no final do terceiro trimestre, ou uma anemia mais grave, com uma hemoglobina menor que 9, ou se a gente for usar simultaneamente proteínas estimuladoras da eritropoiese, que eu vou falar um pouco mais para frente. Um fator importante do ferro venoso é que ele não passa pela absorção intestinal. Então, ele vai ter, às vezes, um menor desconforto gástrico nesse caso. Ele pode ser usado a partir do final do primeiro trimestre de gestação, porque antes disso parece que não tem muitos estudos comprovando a sua segurança. Aqui, como que a gente vai saber a dose desse ferro venoso? A gente tem essa fórmula que a gente vai calcular, multiplicar o peso corporal pela diferença entre a hemoglobina pretendida e a hemoglobina real do paciente, multiplicado por 2,4, mais os ferros para as reservas. E aí, essa dose total deve ser dividida em dose de 200 miligramas. No nosso meio, a gente utiliza muito o Noripurum, né? Então, cada ampola de Noripurum tem 100 miligramas de sacarato de hidróxido férrico. Então, a gente vai dar 2 ampolas de 100 miligramas, diluídas em 200 ml de soro fisiológico, a cada 2 a 3 vezes por semana. E lembrar sempre, né, de correr 2 horas, lento, para evitar os efeitos colaterais, né, reações alérgicas. E aqui a gente tem algumas formulações também do ferro endovenoso. O que a gente mais utiliza é o sacarato de hidróxido ferro, que é o Noripurum, que é essa ampola de 5 ml, que tem 100 miligramas. Por isso que a gente está 2. Mas a gente também tem outras, igual a carboximaltose férrica, a adenosmaltose férrica. Bom, e a eritropoetina? A eritropoetina, né, ela é similar à eritropoetina produzida pelo corpo para estimular a eritropoiese. Então, a gente vai usar ela nos casos de tratamento de anemias relacionadas à gestação com doença renal crônica, nos casos de anemia hipoproliferativa, em anemias graves, em hemoglobinopatias congênitas, em pacientes que não respondem à terapia de ferro, e eu acho que o principal aqui nesse caso é os pacientes que recusam a hemotransfusão, por exemplo, testemunhos de Jeová. Lembrando sempre que para a gente utilizar a eritropoetina, a gente precisa de um estoque adequado de ferro. Então, é importante repor, principalmente via venosa, esse ferro antes da utilização da eritropoetina. No nosso meio, a gente não costuma utilizar muito, porque a maioria dos nossos pacientes são jovens e ídios, mas aí fica essa sabedoria aí para saber que a gente tem essa opção para o tratamento da anemia ferropriva. Bom, esse aqui é um fluxograma sobre o rastreamento da anemia e da deficiência de ferro durante a gestação. Então, se a gente vê que a paciente ela tem só uma deficiência de ferro isolada, a gente pode repor com ferro oral. Se ela tiver uma anemia ferropriva no primeiro, segundo do trimestre, a gente pode começar com ferro oral. Se a terapia não tiver sucesso, a gente pode partir por ferro venoso. Já se for uma anemia de segundo trimestre grave, ou uma anemia já no terceiro trimestre, que a paciente já está próxima do parto, a gente já pode ir direto para o ferro venoso. E se for uma anemia que não seja relacionada à deficiência de ferro, aí a gente tem que investigar mais a causa dessa anemia e tratar ela de acordo. Bom, e lembrando sempre que a gente tem essas mudanças fisiológicas e hematológicas na gestação e puerpério, né? A gente tem aquela uma anemia fisiológica da gestação, então a gente não espera, a gente tolera, né, uma anemia até 11 de hemoglobina, e lembrando também que a gente tem uma maior aumento dos fatores de coagulação, então a gente está num estado protrombótico, com maior risco de trombose e tromboembolismo, então deixar o sangue muito espesso também não é interessante nestes casos, então tem que sempre ficar manejando isso e tratar a anemia de acordo com cada paciente. Bom, e agora o artigo traz também para a gente sobre a importância da gente ter um algoritmo de transfusão e coagulação durante parto, tanto para a prevenção da hemorragia pós-parto, né, e para o tratamento dessa hemorragia. Bom, para prevenir, a gente vai usar os uterotônicos, então, por exemplo, o que a gente mais usa aqui é a ocitocina, clampeamento oportuno do cordão umbilical, atração controlada de cordão, ficar sempre avaliando o tônus uterino, usar transamin e demais medidas para o tratamento da hemorragia pós-parto.
Aqui ele fala também sobre o uso do tomboelastrograma se tiver disponível, porque ele vai avaliar a deficiência dos fatores de coagulação e como que está a cascata de coagulação do paciente, para reduzir a quantidade de transfusão de componentes sanguíneos de forma desnecessária, e assim reduzir as reações adversas relacionadas à transfusão e, consequentemente, a redução dos custos, né? Mas assim, eu acho que no nosso meio ele não está tão disponível, mas ele coloca isso como uma possibilidade. E ele reforça sempre a importância de ter um protocolo institucional de hemorragia pós-parto. E eu acho que, né, esse ano o nosso protocolo foi atualizado, então o Hospital das Clínicas está de parabéns quanto a isso, porque nosso protocolo é bem recente quanto a isso e já foi até apresentado aqui em aulas anteriores. Bom, e a última estratégia que ele coloca, mais aqui pensando durante aquele segundo pilar, que é evitar perdas sanguíneas durante o procedimento, durante o tratamento, é a recuperação de sangue autólogo. O que é isso? A paciente está sangrando, aquele sangue você vai retirar ele, e aí, se necessário, você vai fazer uma autotransfusão mais rápida. É óbvio que existem máquinas, equipamentos para isso, para fazer uma filtragem do sangue, né? Na parte da obstetrícia, isso está mais recente, porque antigamente as pessoas tinham muito medo se poderia ter uma embolia de líquido amniótico ou né, algum componente placentário, mas viu que esse risco é muito pequeno e com a filtração do sangue, esse risco é baixo. Essa recuperação de sangue autólogo, ela reduz os efeitos adversos relacionados à transfusão de sangue heterólogo, né, então de outra pessoa, além de reduzir o tempo de internação hospitalar, e ela deve ser considerada em casos como distúrbios placentários, alto risco de perda sanguínea e necessidade de transfusão devido a distúrbios hematológicos. Eu vi que, nesse caso, essa recuperação de sangue autólogo está sendo mais utilizada, por exemplo, em grandes cirurgias eletivas, e que agora que ela está vindo para a parte da obstetrícia. Então, é algo para a gente ficar de olho aí para o futuro. Bom, e aqui é só dando um resumo, assim, do que a gente tem que fazer durante a gestação, o parto e o puerpério, para evitar esse sangramento aumentado, fazer uma paciente uma reserva boa e, no final das contas, evitar transfusões desnecessárias, né? Então, durante a gestação, a gente vai rastrear as deficiências de ferro e anemias e vai tratar elas de acordo com cada trimestre e com a severidade da anemia. A gente também vai fazer o rastreamento e tratamento de distúrbios de coagulação e medir o fibrinogênio, né? Isso é controverso, não é sempre que faz isso, no final da gestação. Durante o parto, a gente vai utilizar aqueles algoritmos de transfusão, coagulação, diagnósticos point of care, como o tromboelastograma, e se tiver disponível o cell saver, né, que é aquela reserva de sangue autólogo. E durante o puerpério, a gente vai rastrear e tratar as deficiências de ferro e anemia também, e a gente vai fazer um monitoramento dessa perda sanguínea, assim, bem próximo, né, instituindo aquele protocolo de hemorragia pós-parto. E sempre, em todas as fases, né, que ele coloca mais no parto, no puerpério, é utilizar o uso racional de produtos halogênicos do sangue. Bom, então a nossa conclusão do artigo é que a gente sabe que a gestação, o parto e o puerpério estão associados com maiores taxas de deficiência de ferro e anemia, e isso pode levar a piores desfechos maternos e fetais e um maior risco de hemorragia. Então, a gente tem que tratar de forma adequada cada uma dessas pacientes, de acordo com o trimestre de gestação que ela está, com o nível de hemoglobina, então é um tratamento direcionado para cada paciente. É importante também instituir um protocolo de hemorragia pós-parto na instituição, para que a gente possa reconhecer precocemente as causas de sangramento pós-parto, e assim, otimizar as condições hemodinâmicas da paciente, fazendo uma rápida administração de uterotônicos e ácido tranexâmico, além de incorporar esses testes point of care para guiar a reposição dos fatores de coagulação e assim evitar transfusões desnecessárias. Além disso, ele coloca, né, a recuperação de sangue autólogo como algo possível de ser feito nessas pacientes que têm maior risco de sangramento ou que têm algum distúrbio de coagulação mais sério. Bom, essas foram as nossas referências. Muito obrigada. Obrigado, Luísa. Acho que ficou bem clara, bem resumida a sua apresentação. Gabriel, pode fazer seus comentários, depois a gente abre para o resto do pessoal. Ótimo. Boa tarde a todos.
Luísa, parabéns pela sua apresentação, ela foi bem direta, bem objetiva. Bem, o PBM é um conceito relativamente novo em obstetrícia. Ele consiste basicamente em preparar a paciente para o momento do parto, em cuidar no momento do parto para evitar a hemorragia e em cuidar da paciente no pós-parto, especialmente daquelas que estão com algum grau de anemia ou com graus mais importantes, para fazer um uso racional de hemocomponentes, tá? Então, isso... Você desligou aí seu som, Gabriel. Oi? Até Estamos caiu ouvindo. aqui, desculpa, tá? Então, basicamente, esse daí é a proposta que nós temos de uma... Vocês estão conseguindo me ver, gente? Agora sim. É a proposta que se tem do PBM, tá? A gente escolheu esse artigo, nós dois, porque, na verdade, a gente vê que existe uma dificuldade no entendimento da correção da anemia durante o pré-natal. Só um instantinho, Gabriel. Luísa, pode parar a sua apresentação? Pode parar, Gabriel. Ok. Então, existem algumas coisas que são importantes. Primeiro, entender os pontos de corte, né? Primeiro trimestre, terceiro trimestre, 11 gramas por decilitro. Segundo trimestre, 10,5. Então, isso é básico, todos nós sabemos. E como nós não estamos muito acima do nível do mar, nós não precisamos de fazer grandes correções. Então, esse é o primeiro conceito básico. O segundo conceito básico é que, apesar de recentemente ter saído um documento da Sociedade Americana, até discutindo questões se valeria a pena rastrear anemia ou não, no nosso país vale, porque, por exemplo, na América Latina é quase 20% das mulheres, 17%, 18%, que vão ter anemia a hora que entram na gravidez. Então, esse daí é o segundo ponto. Então, 1/5 das mulheres a gente tem que rastrear. Terceiro ponto, Minas Gerais ainda tem uma peculiaridade, que nós temos uma elevada taxa de traço fosforme, né, Mário? Então, também, nem toda anemia que a gente vai ter vai ser uma anemia ferropriva, né? Mas, de qualquer forma, investigar se tem anemia ou não é o passo fundamental. E o primeiro exame que a gente vai fazer é usar o hemograma, tradicionalmente feito de uma forma geral, tá? Para diagnóstico da anemia ferropriva, agora eu vou focar mais nela, a gente precisaria de 2 exames, a ferritina e a saturação de transferrina. Falando 2 exames para ficar de uma forma mais completa. A ferritina, quando ela está abaixo de 30, ela já sinaliza anemia por deficiência de ferro dessas pacientes, se ela não está inflamada. Por que a gente fala que não está inflamada? Porque a ferritina também é um marcador inflamatório, tá? Então, quando a paciente está inflamada, né, ou se muda o ponto de corte da ferritina, por exemplo, ou pode usar o índice de saturação de transferrina, que quando ele está abaixo de 20, mostra que essa paciente tem uma deficiência de ferro. Então, de uma forma prática, você pode pedir o quê? Ferritina, se abaixo de 30, né? Aliás, hemoglobina abaixo de 11, vamos investigar se é anemia ferropriva. Pede a ferritina, se abaixo de 30, sinaliza. Índice de saturação de transferrina abaixo de 20, também vai sinalizar isso daí. Então, esses são exames objetivos claros para investigar essas pacientes. Bem, uma vez que acontece isso, nós vamos passar para o tratamento, que é outro ponto delicado também que nós temos de uma forma geral, que nós vamos abordar essas pacientes. Já tradicionalmente, a Luísa falou muito claro, faz uma profilaxia durante a gravidez, né, Luísa? Porque não é suficiente o ferro que é consumido pela gestante durante a gravidez, né? E aí vem a primeira decisão, que a primeira é fazer profilaxia ou tratamento, né? Abaixo dos níveis terapêuticos. E se for uma anemia por ferro, vamos fazer. Se for abaixo dos níveis normais, vamos fazer o tratamento. Se está acima dos níveis normais, vamos fazer a profilaxia dessas pacientes. E aí vem o segundo momento, que é o quê? Se eu vou usar o ferro, devo usar o ferro oral ou devo usar o ferro intravenoso, né? Primeira linha, sempre, ferro oral. Tá joia? Sulfato ferroso é o nosso carro-chefe. Vamos prescrever para essa paciente. Tem no posto, na verdade, e ele é suficiente para corrigir as pacientes quando a gente tem um tempo maior. E, normalmente, ele é utilizado para aquelas pacientes que têm uma hemoglobina maior ou igual a 9. Ponto. Quando usar o ferro intravenoso? Primeiro, não se usa no primeiro trimestre, então tem que ser depois de 14 semanas. Antes não se pode usar o ferro intravenoso de uma forma geral, tá? Ou vai se utilizar quando essa paciente tem intolerância ou falta de resposta ao ferro oral. Essa é uma opção deles.
Ou quando a paciente está no terceiro trimestre, igual nós tivemos uma gestante recentemente, estava com 8 de hemoglobina, com 30 e poucas semanas. Essa paciente precisa fazer uma correção mais rápida de ferro. Então, a gente vai para a via intravenosa dessas pacientes. Então, a definição entre ferro oral e ferro intravenoso vai basear, primeiro, no ponto de corte da hemoglobina, normalmente acima de 9, o ferro intravenoso não é utilizado, e no momento da gravidez que a gente está. Né? Então, isso daí são pontos importantes. Um outro ponto importante é nós sabemos quais as disponibilidades de ferro oral. Usualmente, quando a gente faz o tratamento da paciente com sulfato ferroso, a gente avalia ela com um hemograma 4 semanas depois, para ver se teve resposta. A Lu falou, né, Lu? 3, 4 semanas depois. Tá joia? E se o sulfato ferroso não está funcionando, a minha primeira opção, dependendo da idade gestacional, não é ir para o ferro venoso, é mudar a formulação do ferro. A Luísa apresentou para a gente, Luísa, se você quiser projetar aí uma tabela dos tipos de ferro, né, que normalmente a gente pode, por exemplo, sair de um sulfato ferroso e ir para o neutrofer, que é o ferro quelato glicinato, né? Essa seria a nossa primeira opção, especialmente se a hemoglobina dessa paciente está acima de 9. Tá joia? Se mesmo com essa droga não funciona, a gente poderia migrar para paciente para o ferro intravenoso. Então, essa seria mais ou menos a sequência. E qual ferro intravenoso utilizar? Bem, a gente sempre gostaria de utilizar aqueles com menor necessidade de doses, né? Então, que seria, basicamente, a carboximaltose e a derisomaltose férrica. Tá? Tô dando conta nem de falar, né, Lu? Que tristeza. Tá? Mas, na verdade, o que a gente tem no SUS é o nosso famoso noripurum, né? Que aí nós vamos utilizar, que é o sacarato de ferro. Bem, quais são as limitações do noripurum? Primeiro, temos que dar para paciente numa dose máxima de 600 miligramas por semana, tá? Então, essa paciente, se vai ter uma deficiência de ferro de 1.000 miligramas, ela vai ter que tomar dia sim, dia não, na primeira semana, e na outra semana ela vai tomar 2 dias também com intervalo. Então, você vai fazer dose de 200 miligramas, o sacarato ferroso, você vai fazer 200 miligramas, ou seja, 2 ampolas no máximo, por vez que você for infundir, e vai ter que repetir isso 3 vezes na semana para atingir os 600 miligramas. Se precisar de mais, na semana seguinte vai ter que tomar a quantidade de ampolas necessárias, mas também sempre restrita, 200 miligramas por infusão e uma dose máxima semanal de 600 miligramas. Para isso, existe uma fórmula. Luísa, você quer apresentar a fórmula aí? Que eu acho que falar essa fórmula 100 vezes a gente fica doidinho. Que é essa daí, né? Que é a fórmula que nós vamos calcular a deficiência do ferro para paciente que está usando ferro endovenoso. E ela é utilizada, né? Normalmente, como que você faz? Amplia um pouquinho aí para nós, Luísa, para as pessoas verem melhor. Vocês estão vendo ali o cálculo de reposição de ferro parenteral? Ali você tem o peso da paciente, vezes 2,4, vezes o déficit de hemoglobina daquela paciente. Na gravidez, a gente pode usar um déficit de 11 de hemoglobina, por exemplo. E, além disso, você dá como se fosse um ferro que ela teria que ter de reserva, normalmente 500 a 1.000 miligramas. Então, fazendo isso tudo aí, ô Lu, você tem uma calculadora aí fácil? Faz para a gente, paciente com 70 quilos, né? Pega uma paciente com 70 quilos. A Mariana está fazendo uma observação aí que ela é muito boa, especialmente para as pacientes que elas são obesas, tá joia? Porque quando a gente tem paciente obesa, tá? O peso ideal que deve ser utilizado e o peso pré-gestacional para as gestantes, isso mesmo. Põe um déficit de 3 aí, Luiz. Então, é 70, põe um déficit de 3, ou seja, era uma paciente que está com 8 de hemoglobina, tá? Ela tem 70 quilos, ela multiplicou por 2,4 e agora você dá mais ou menos aí 500 miligramas de reserva, pelo menos. Então, você vai ter 1.000 miligramas. Se for no noripurum, você vai ter que fazer 5 infusões de 200 miligramas. Mas respeitando o quê? Na primeira semana só pode fazer 600 miligramas. Então, normalmente você dá dia sim,
200 miligramas, pula um dia, dá no outro 200 miligramas, pula um dia, dá no outro mais 200 miligramas. Aí, na próxima semana, você dá mais 200, pula um dia, dá mais 200, pula outro dia. Então, você tem 5 infusões. Ô, Gabriel, e quanto tempo demora para ela chegar no nível... Bom, assim, estava com 8, tomou essas 5 infusões. Quanto tempo vai demorar para ela chegar no 11? Em tese, 2 a 3 semanas, você tem que ver se ela está aumentando 1 ponto na sua hemoglobina. Em Tá? 2 Pelo semanas menos ela 2 aumenta 1 ponto. É. É isso? Em 2 semanas ela aumenta 1 ponto. Isso, 1 ponto, 2 pontos. E aí você tem que ter esse hemograma de controle, Mário, para poder propor nova dose. Uhum. Tá? Então, é isso daí. Então, o noripurum vai ser mais ou menos isso. Já quando a gente usa a carboximaltose e a... Como é que chama a outra? E a outra? Deritomaltose, você pode fazer 1 dose por semana de 1.000 miligramas. Então, se fosse esses outros ferros, que tem uma absorção assim, um pouco melhor, você teria vantagem de fazer apenas 1 infusão na semana, né? E reavaliar a paciente depois. Para as duas, vamos ver uma paciente aí com 70 quilos, né? E ele já tem uma tabela, a gente não precisa nem tanto fazer isso, a gente poderia ir para a tabela direta, lá, ó, uma paciente com menos de 10 de hemoglobina, vê a primeira aqui da carboximaltose, né? Para carboximaltose, ela receberia 1.500 miligramas, não, ela tem o quê? 70 quilos, então ela receberia 2.000. 2.000 miligramas, né, Lu? Não é isso? Ela tem mais de 70 quilos. Se é 70 quilos cravado, você pode usar o ponto de corte de baixo, 1.500. Se fosse a outra, né, a gente vê também na tabela, menos de 10 quilos, olha lá, ó, mais de 70 quilos, e aí você faz um cálculo direto, você não precisa fazer esse cálculo que pega peso, que multiplica por 2,4, que faz essa coisa toda. Então, ele tem essa facilidade. Então, a gente tem essas opções para poder fazer, tá? E sempre que se fizer o ferro também venoso, Mário, vai ser bom a gente também sempre estar avaliando a reserva, né, de ferritina dela, também, depois que a gente fizer. Né? Então, você vai fazer o hemograma e, idealmente, também fazer essa ferritina para saber se está melhorando a reserva, né? Ok. Perfeito. E um detalhe, né? Depois que você corrigiu, você tem que manter um tempo de reposição de ferro, que é uma coisa também comum, para paciente o quê? Manter suas reservas e recuperar a reserva. Depois que normalizou, você tem que usar um tempo ainda de ferro para essa paciente. Então, na verdade, assim, quando a gente discute PBM, é muito mais para estimular nós sabermos como abordar uma paciente com anemia na gravidez por deficiência de ferro, que é a mais comum. Saber as indicações do uso do ferro endovenoso, saber que a maioria das pacientes não precisa de ferro endovenoso, precisa de ferro oral, tá? O ferro endovenoso são para pacientes que têm resistência ou têm níveis muito baixos, ou precisam recuperar rápido. Não é para sair fazendo também igual louco, igual muita gente propõe, fazer, não, vamos fazer ferro, não é assim, não. Ferro endovenoso é para um grupo específico, que a nossa primeira linha ainda é o ferro oral. Mas não deixar de prestar atenção a isso, né? E no puerpério, os nossos pontos de corte mudam, viu, Mário? Aí também a gente tem que lembrar que, por exemplo, a anemia no puerpério nas primeiras 24 horas é 10 gramas. Depois de uma semana, vira 11 gramas. E depois de 8 semanas, é 12. Então, o nosso déficit também a gente vai calcular baseado nisso, né? De uma forma geral. Eu acho que essa... Obrigado, Gabriel, pela sua explicação. Foi ótimo. Eu acho que essa filosofia, vamos dizer assim, PBM, na verdade, o que ela faz é juntar o que a gente fazia separado, né? Porque tratar anemia no pré-natal a gente sempre tratou. Uhum. Cuidar da hemorragia intraparto a gente sempre cuidou. E tratar anemia no puerpério a gente sempre cuidou também. Mas aí, junta as 3 coisas para você entender que é um contínuo, né? Se a paciente chega no parto com a hemoglobina mais baixa, a chance dela descompensar é maior. Né? Então, se a gente recupera essa anemia dela antes, né, mesmo que ela sangre muito, vai ter menos complicação do que a paciente já chega anêmica, né, para a hora do parto. Então, tudo isso está integrado, né, num melhor cuidado aí dessa parte sanguínea da paciente. Sim. Agora, assim, se a gente tem dificuldade também de fazer isso, que assim, a gente fica falando sem mostrar um fluxograma, né, Mário? Às vezes fica meio perdido, assim. A Febrasgo tem um aplicativo
Você pode colocar as características da paciente no aplicativo, né? Que ele vai te dar qual que é a linha. Você vai fazer ferro endovenoso, quando você vai repetir hemograma, ele é bem legal, assim, ele dá um direcionamento bem bacana. Está disponível gratuitamente no site da Febrasgo para os associados, né? A Mari, não sei se esteve envolvida nessa construção, né, Mari? A Mari também gosta muito do tema, então é dentro dessa filosofia aí, né, o cuidado. O que a gente não pode fazer é não cuidar, né? Eu acho que esse é o grande problema de uma forma geral. Quer falar alguma coisa, Mari? A Mari também sai aí no país afora falando sobre anemia, não só na gravidez, como fora. Não, acho que está super completo, viu, Gabriel? Está excelente. E lembrar, né, Mari, que quando vai usar o ferro oral é para fazer somente uma tomada ao dia. Se você divide, você tem absorção menor ou inutiliza a absorção da segunda dose, por causa da fisiologia da absorção do ferro, né, oral. Tem outra questão aí que o pessoal da pediatria chama muita atenção, porque quando você dá o ferro, se a pessoa não está com anemia, se você está fazendo só uma prevenção, você satura os receptores. Isso. Então não adianta também você dar todo dia. Então, às vezes, os residentes, eles vêm eu fazendo isso lá no ambulatório, você pode, o pessoal da pediatria dá um dia, salta 2, ou então um dia sim, dia não. Ou então, por exemplo, a paciente está com hemoglobina muito boa, tá? A hemoglobina acima de 12, eu quero dar só um profilático. Às vezes eu falo com ela para tomar uma vez por semana. Sim. Porque se você está tratando anemia, o ferro oral ele vai ser mais eficiente, vai ter uma resposta melhor quando você trata diariamente. Mas se você está só fazendo a prevenção, é isso que você falou. Às vezes você dá um comprimido hoje, quando você for dar de novo amanhã, ele vai passar tudo direto pelo intestino, não vai absorver nada, não vai absorver tudo. Isso faz muito sentido, inclusive na gestação, pela ferroportina, né, e a hepcidina, que regula essa absorção intestinal do ferro. E que realmente, assim, o tanto de ferro que está chegando para ser absorvido, ele vai ser inversamente proporcional à absorção pelas células intestinais, né? Então, é uma ótima estratégia, Mário. Pois a gente faz isso no ambulatório, às vezes dá... Se eu quero só fazer prevenção, tá com a hemoglobina de 12, mais assim, às vezes eu dou uma vez por semana, e a gente vê que a resposta é semelhante. O que acontece? Tem até discussões agora de como que você deve tratar até o terapêutico das pacientes, né? Quando que seria a dose, como que seria a melhor posologia, porque estão vendo também que às vezes usar doses muito altas, elas aumentam toxicidade e não melhoram a absorção exatamente por isso que a Mari está falando, alguns peptídeos são produzidos especialmente no fígado que vão regular essa absorção. E olha que legal, sabe o Flávio Capanema, que é nosso pediatra aí? Foi o Flávio mesmo que me falou esse negócio de sim, dia não. Algumas décadas, eu acho que ele apresentou um trabalho, eu não me lembro aonde, na América Central, que ele foi chamado para apresentar oral, usando o ferro, se eu não me engano, uma vez por semana, por causa disso. E por isso que não deve picar o ferro no mesmo dia, por causa desses peptídeos que vão interferir. E por isso que se pensa em dia sim, dia não, porque talvez ele tenha efeito até por mais de 24 horas, entendeu? Não é isso, Mário? Na Febrasgo eles já colocam em dias alternados, está no fluxograma, vocês podem checar lá depois. Pois é. Já está lá oficializado. O que é uma coisa boa, facilita, diminui o efeito colateral, é bem legal, né? Beleza. E lembrar também que o ferro venoso também tem efeito colateral, né? Nós tivemos recentemente 2 casos na maternidade que foi feita infusão muito rápida e a paciente teve reação. Então também não é uma coisa para usar assim irresponsavelmente. Sim. E a infusão do Noripurum também é mais larga do que a outra, Mari. A infusão do Noripurum normalmente é de 30 a 40 minutos, a dos outros é de 15 minutos. Sim. Mas o outro não está disponível, nem no convênio não tem, Gabriel, tem que pagar. Sim, não tem. Mas estou falando assim, tem possibilidade, se o paciente, não estou falando agora só para a rede pública, porque nós temos colegas aqui da rede privada. Às vezes vale a pena fazer uma vez por semana, paciente que às vezes é do interior, né? Que vai uma vez só por semana, até para fazer uma logística melhor, né? Eura. Então, parabéns pela escolha do artigo aí, Luísa, pela apresentação. Só fazer um comentário que a gente tem visto pacientes com prescrição de ferro endovenoso por conta só de ferritina. Às vezes tem hemoglobina completamente normal, 12,5, 13, mas a ferritina mais baixa e recebe a prescrição de ferro endovenoso e não consegue mais pelo convênio, né? Pelo remédio é praticamente impossível. Então, virou assim...
Todo mundo está prescrevendo, né, aí fora, né? Todo mundo entre aspas, né? E o protocolo da Unimed restringiu por isso, sabe, Eura? E ele está até interessante, porque ele também usa o ponto de corte para ferro endovenoso abaixo de 9, hemoglobina abaixo de 9, né? Nem só anemia, é uma anemia mais importante, né? Agora, isso mudou um pouco... Né? Usos e abusos. Agora, isso mudou um pouco, mas no acretismo, né? Porque no acretismo, talvez seja uma situação, não estou falando do ferro endovenoso, mas que a gente vai levar essa paciente para níveis supras de ferritina, porque a hora que ela perdeu o sangue, ela tem como responder, porque ela tem reserva, né? A gestante não precisa muito de eritropoetina, porque a hora que ela é jovem, né? Então, a hora que perdeu o sangue, se ela tiver reserva, ela dá resposta, né? Beleza. Muito bem, gente. Alguém quer fazer mais algum comentário? Então, agradeço aí a participação de todos, principalmente a doutora Luísa e o professor Gabriel, e até semana que vem. Obrigado. Parabéns, Luísa. Um abraço. Obrigada, abraço. Um abraço a todos, gente. Abraço. Tchau, tchau. Boa viagem, Gabriel. Obrigado.